E aí pessoal, tudo bem? Então, eu tô aqui para gravar mais um plantão de atualidades. Vai ter toda a quarta. E bom, a gente sabe, né, que o mundo tá aí, coronavírus, e que é muito difícil falar de outra coisa que não seja, mas eu acho que a gente tem que seguir falando de outros assuntos, principalmente os assuntos que passaram, e principalmente porque se os noticiários do mundo meio que pararam em razão do coronavírus, e o coronavírus não vai cair, tipo assim, 90 questões, 180 questões e redação sobre o coronavírus, eu acho que a gente tem que dar mais atenção ainda para as coisas que passaram. Por isso eu vim fazer um plantão de atualidade falando de assuntos que passaram e que estavam em alta até o coronavírus se alastrar pelo mundo inteiro. Vou pedir desculpa pra vocês se sair muito barulho externo, porque o lugar que eu gravo, que geralmente é silêncio, não tá silêncio, que meus vizinhos estão aqui, ó, curtindo a quarentena da melhor forma. E, bom, se vocês me verem olhando muito pra baixo é porque eu decidi trazer, eu trouxe alguns dados de vários locais diferentes e decorar isso tudo seria muito difícil. Bom, vamos lá. A aula de hoje é sobre protestos. E por que eu resolvi falar sobre protestos? Porque o ano de 2019 ele registrou protestos de larga escala em pelo menos 14 países pelo mundo. E como o nosso tempo aqui é curto, eu não quero fazer vídeos extremamente longos, eu não vou falar detalhadamente de cada um, então eu tentei traçar paralelos entre cada protesto desse e... Inclusive eu li alguns sites sobre isso, vou ver se eu consigo disponibilizar esses sites para vocês. E, bom, bom, primeiro eu vou falar os 14 países que tiveram protesto primeiro, eu vou listar para vocês aqui, são eles: Irã, Líbano, Colômbia, França, Bolívia, Chile, Hong Kong, Egito, Equador, Espanha, Iraque, Sudão, Itália e Haiti. 14 países, como eu falei. As causas de protestos em cada um desses 14 países são muito diversas. A grande questão é: tenta traçar um paralelo que você vai perceber três grandes reivindicações. Você vai perceber três grandes áreas, coisas pelas quais essas populações estão reivindicando. E os primeiros motivos, né, de descontentamento social. Um do maior deles é a desigualdade social. O segundo maior que eu colocaria aqui é a corrupção. E aliado à corrupção, em alguns países você ainda tem na verdade, são países que não têm ou lutam para ter liberdade de expressão. Bom, e aí, baseado nisso, o que eu fiz? Eu tentei dividir os protestos entre cada área dessa, entre protestos motivados em cada área dessa, para poder falar aqui para vocês. Então, não quer dizer que o protesto pela desigualdade social foi só por isso, não tinha corrupção? Tinha. Os protestos sobre corrupção não tinha? Tinha. São causas que se misturam. Eu só dividi para ser mais didático, para conseguir falar com vocês. Então, bom, eu vou falar aqui primeiro dos protestos por desigualdade social. E aí, a maioria desses protestos de desigualdade social, eles dispararam a partir do aumento de preço de alguma coisa. Os mais famosos, né, que rodaram o mundo foram os do Chile, que foi a partir do aumento da passagem. Mas o que esses protestos do Chile escondiam? Eles escondiam, na realidade, uma realidade política, uma realidade socioeconômica, do qual o país ele tinha índices muito bons, macroeconômicos, né? E o problema é que esses índices macroeconômicos que apontavam para cima, eles escondiam uma realidade de baixo. A desigualdade social no Chile ela é muito grande. Então, mesmo que os índices econômicos melhorassem, essa riqueza ela estava indo para quem? Ela estava indo para onde? E aí você percebe que a população chilena teve como estopim o aumento da passagem, mas na realidade você tem uma realidade social onde saúde e educação, por exemplo, não são garantidos para o povo. Não existe, por exemplo, educação universitária gratuita. Se você quer ir para uma universidade, você tem que pagar, e não é barato. E principalmente, os custos de saúde, educação, alimentação, os custos de energia, internet, são muito caros. Então, as populações mais pobres, elas ficam meio que de lado no processo.
E outros dois motivos que foram muito ressaltados no Chile foram o regime previdenciário, porque quase 50% das pessoas recebem pensões que estão abaixo da linha da pobreza, e outra das grandes reivindicações foi contra a Constituição, que é a mesma desde os tempos da ditadura de Pinochet. Mas alguns países que protestaram contra a desigualdade social, eu posso falar aqui do Chile, eu posso falar da França, eu posso falar do Irã, eu posso falar do Líbano, eu posso falar do Equador e eu posso falar do Haiti. O que eu posso falar no Líbano eu acho interessante a situação, porque os protestos eles foram iniciados a partir do momento que o governo queria taxar as ligações de WhatsApp para aumentar a arrecadação. E aí o governo do Líbano... no Líbano tem regiões até hoje que não tem abastecimento de energia regular. Então a população ficou muito revoltada e foi para as ruas. Na França, os protestos começaram por causa do aumento de combustível. As populações mais pobres do interior começaram os protestos, e aí esses protestos chegaram em Paris, e quando eles chegaram em Paris, eles tinham pautas um pouco mais universais, mas a principal luta era contra as classes dominantes e as elites políticas francesas. No Irã foi aumento de combustíveis, no Equador foi aumento de combustíveis, e no Haiti, cara, no Haiti foi... O país vivia uma crise de desabastecimento, não tinha combustível, não chegava combustível ao país. E isso levou a um aumento do preço de tudo, além de que o desemprego é muito alto, a violência é muito alta, e a desigualdade social no Haiti é também muito alta. Falando principalmente dos países que protestaram mais por liberdade política, eu posso falar que foram dois grandes centros e que têm histórias muito longas e que não vai dar para falar aqui. Mas esses dois são Hong Kong e Espanha mais Catalunha. Na Catalunha, vocês lembram que em 2017, se eu não me engano, se realizou um plebiscito para saber o que o povo catalão queria. E os organizadores desse plebiscito, alguns foram condenados a mais de 10 anos de prisão. Então os catalães foram para a rua protestar contra isso. E a questão da Catalunha vem de muito antes, é uma parada que eu aconselho vocês a estudarem para qualquer tipo de prova que vocês forem fazer de vestibular. Outra questão foi Hong Kong, porque tentaram passar uma lei que permitia que pessoas de Hong Kong fossem julgadas na China continental. E bom, Hong Kong e China são o mesmo país, mas eles têm sistemas diferentes. Por quê? Porque Hong Kong foi por mais de 50 anos colônia britânica. Em 1997, a Inglaterra devolveu... O Reino Unido devolveu Hong Kong à China. E aí eles fizeram um regime diferente, é o que eles chamam de um país, dois estados. Não dois estados, eu esqueci. Duas leis, enfim. A China, todo mundo sabe que na China eles vivem uma ditadura, não tem liberdade de expressão, não tem liberdade de associação, ao mesmo tempo que Hong Kong tem. Então a população de Hong Kong achou que isso seria ultrajante para eles e seria muito perigoso, porque você pode tirar o cara de Hong Kong, que seria julgado baseado em certos princípios, em certas leis, para ir para a China, que seria julgado baseado em outros princípios e outras leis. E isso acarretaria numa grande perda de liberdade de expressão. E aí os protestos eles se acirraram por isso, aconteceram por isso, e eles começaram a se acirrar por quê? Esse esquema de Hong Kong ter leis diferentes da China, ele meio que tem prazo para acabar. Foi acertado em 97 que seriam 50 anos desse regime. E esse regime acaba daqui a 20 e poucos anos, 27 anos. Então a população de Hong Kong, principalmente a população mais nova, está protestando contra isso porque eles sabem que daqui a 20 e poucos anos são eles que vão sofrer com isso. Tanto que assim, as primeiras vítimas desses protestos, baleados, hospitalizados, foram tipo pessoas de 14, 15, 16 anos, ou seja, a juventude está indo protestar. E bom, você tem alguns outros países ainda que foram protestar mais por conta da corrupção, e aí eu posso falar Bolívia, Egito, Sudão e Itália. No Egito, os protestos começaram por causa de um cara, eu não sei exatamente o que ele é, mas ele é um cara famoso no Egito e ele vive exilado, ele vive na Europa, e ele começou a acusar o governo egípcio de ser corrupto. E a população começou a sair para as ruas para protestar, mas no Egito não se tem muita liberdade de fazer isso. Então a opressão ela foi muito grande. No Sudão, em 2017,
17? Eu acho que foi 17. Depuseram o presidente, os militares depuseram o presidente, e eles estão falando que a convocação para a eleição só vai ser em 2022, só que o povo sudanês não quer esperar, e eles foram para a rua, e como quem governa no país é uma junta militar, a repressão é muito grande, e o povo fala que não vai parar com os protestos. Já na Itália, os protestos, em sua maioria, foram contra a influência de alguns líderes de extrema direita no governo. A maioria dos protestos foi por isso. E, bom, na Bolívia o protesto foi devido à crise eleitoral, porque o Evo Morales, ele não poderia, e respeitando um plebiscito de 2016, ele não poderia concorrer à eleição mais uma vez, ele estava concorrendo à terceira reeleição, só que aí ele usou um artifício da Constituição que dizia que qualquer cidadão não poderia ser impedido de concorrer, e aí o Supremo Tribunal liberou, e isso gerou uma revolta na população, porque muito do Supremo Tribunal é fiel a ele, porque muitas pessoas que estão ali foram indicadas por ele, e ele desrespeitou esse plebiscito e concorreu às eleições. E aí no dia da apuração das eleições, a apuração meio que foi suspensa quando indicava segundo turno, e, se eu não me engano, um dia ou dois dias depois, a contagem voltou com ele ganhando em primeiro turno e quase todas as urnas apuradas. A população ficou irritada, alguns órgãos externos pediram recontagem dos votos, a própria União Europeia pediu, o governo boliviano aceitou, e o que as pessoas indicaram foi, o que esses órgãos que avaliaram, né, o processo eleitoral indicaram foi: façam uma nova eleição porque tem sinais de fraude. O que aconteceu foi que o Evo Morales falou: ok, faremos, só que a população ficou muito irritada. O outro lado da eleição acusou ele de ser golpista, os protestos se acirraram muito, o exército meio que parou de apoiar, e o ato em si, que faz tudo parecer uma grande conspiração, um grande golpe, na verdade, é que o chefe do exército e o chefe da polícia, eles vieram à rede nacional falando que talvez fosse... Eles não pediram, mas eles falaram que talvez fosse melhor, para acalmar os protestos e a população, o presidente Evo Morales renunciar. O que acontece é que ele renuncia, não falaram, acho que com essas palavras, mas ele renuncia, vai para o México por um tempo e depois ele pede asilo na Argentina e, pelo que eu sei, ele está lá até hoje. Bom, eu tentei dar um panorama geral, eu sei que eu não entrei a fundo, eu sei que eu corri, mas o meu objetivo é falar disso para vocês pesquisarem sobre isso, sobre cada caso, e principalmente a reflexão que eu quero deixar é: a maioria desses protestos eles foram deflagrados por causa de uma insatisfação de uma parcela da população, que é uma parcela grande, só que geralmente é a parcela para a qual não se olha, que é a parcela mais pobre. Então, a reflexão que eu deixo para vocês é: o quanto a desigualdade social não interfere nesses processos, o quanto o fato de uma grande parte da renda estar concentrada na mão de pequenas pessoas, e que essas poucas pessoas, elas não percebem o sofrimento das outras, e principalmente as elites, elas cada vez mais só percebem os problemas das elites. Então o povo que está aqui abaixo, que está aqui no meio, ele sofre. E o que deflagrou esses processos foi exatamente o fato dessa parte da população não aguentar mais e não ter mais como viver dignamente sob essas condições. Eu acho que essa é a grande reflexão que eu tenho para deixar. E bom, se vocês quiserem falar, façam comentários aqui. Eu vou lançar uma caixa de perguntas sobre o assunto para a gente poder conversar mais. Enfim, fiquem em casa, respeitem a quarentena. Fora Bolsonaro, porque não adianta mais achar que ele vai resolver alguma coisa. O que ele está fazendo aí em rede nacional é crime. E bom, beijos e abraços para vocês. Tchau, tchau, gente.